E aí galera, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo, e hoje eu irei falar da Lua de Forsaken, que eu vou falar a lore de todos os sobreviventes e assassinos nesse vídeo, então sem mais delongas vamos lá. Nobi já foi uma pessoa extrovertida e alegre, embora não tivesse muitos amigos. Seu único e próximo companheiro na época era o convidado 666, isso até Nobi e o convidado 666 se envolverem em algo que os levou a se separar, algo relacionado à ganância e ciúme do convidado 666, o que levou Nobi a deixar o convidado 666 para trás. Nobi ficou mais quieto e fechado, enquanto o convidado 666 não aceitou bem a separação. Antes ou durante o banimento do Builderman, o convidado 666 fez algo que fez seu corpo se transformar em uma criatura. Para Nobi, o banimento do convidado 666 era apenas o desaparecimento repentino do convidado 666. Enquanto isso, Nobi começou a se recuperar lentamente após o incidente, com os 3 novos amigos apoiando-os. Infelizmente, eles foram abandonados durante essa recuperação e permaneceram isolados e silenciosos, apesar de terem se tornado amigos de mais pessoas, os outros sobreviventes. Mesmo depois de tudo, Nobi sente um profundo arrependimento por tudo o que fizeram naquela época, e até escreveu uma carta de desculpas ao convidado 666, que considerou enviar, mas nunca o fez. Apesar disso, Nobi ainda se considera o melhor amigo do convidado 666, sem saber que este também havia sido abandonado. Se Nobi visse o estado atual do convidado 666 durante uma rodada, entraria em choque. Ellen é um entregador de pizza de um outro jogo chamado Trabalhe em uma Pizzaria, onde o nome da pizzaria que ele trabalha se chama Beldobodons Pizza, mas o Cooked destruiu a pizzaria onde ele trabalha. Mas se você ir conversar com o Elliot no lobby do jogo, ele fala: eu fui chamado para entregar alguma pizza mais cedo, mas eu não acho que esta é a casa certa, e eu perdi meu carro no caminho para cá, então eu não sei como voltar para casa. Ou seja, o Elliot ele foi o primeiro a entrar nesse lugar abandonado que Spectro, uma entidade, prendeu ele, e também ele foi entregar uma pizza, só que ele entregou no lugar errado. Shedletsky é conhecido por ser o portador das 7 espadas SFUTH, o criador do concurso de comer frango, e também por ser amigo do Builderman, seu maior inimigo. 1x1x1x1 o odeia por ser a personificação do ódio de Shedletsky. 1x1x1x1 não quer nada além de matar Shedletsky. Até hoje, ele ainda desconfia de 1x1x1x1. Este é o Builderman em 2013. Se ele tivesse falido e enlouquecido, ele anunciou o expurgo da Robloxia e rapidamente transformou os membros do Beldon S Club em seus fantoches do crime. No entanto, uma pequena parcela do Beldon S Club e até mesmo alguns administradores o abandonaram por causa dele ter iniciado o expurgo, embora a maioria estivesse do seu lado. Após ser derrotado por um xerife em ascensão, o Espectro Observação. O Espectro é uma entidade que descobriu esse universo alternativo e decidiu abandonar o Builderman do seu universo. Obviamente, o Builderman ficou confuso ao ser abandonado, especialmente ao ver outros administradores e até a si mesmo. No entanto, ele recebeu uma nova chance desse poder sobrenatural, e ele poderia muito bem cumprir o papel que lhe foi confiado. O time pertencia a um culto que acreditava em renascimento, ressurreição, assim como Ajon. Os dois eram parceiros, aparecendo juntos em diversas renderizações, Milestones 1 e 2, e Shrizaken, e em uma foto deles juntos antes de seu assassinato, que pode ser vista tanto nos Milestones 1.4 atuais, quanto na versão legada de Milestone 4. Em algum momento, as crenças de Tutime começaram a ficar cada vez mais dementes, até que eles finalmente esfaquearam e mataram Ajon com uma adaga, como um sacrifício para que pudessem receber sua segunda vida, que é retratada em sua terceira Milestone. A princípio, eles se arrependeram de ter feito isso, como mostrado em sua terceira Milestone, porém, em sua quarta Milestone,
a foto de que o time tem Ajo riscado, e as palavras Glória ao Spawn foram escritas, demonstrando sua total devoção ao Spawn. O sacrifício de Ajon é como ele se tornou um assassino. O convidado 1337 teve uma vida normal até a morte de seus pais, pelas mãos do General Bacon. Após a morte dos pais, ele foi enviado para um orfanato, onde conheceu seus amigos de infância, Denzi e Mac. Após o casamento de Denzi e o convidado 1337, ele se alistou no exército para não colocar em risco a vida de sua esposa e filha. Na guerra, depois que Mar foi baleado e o general decidiu recuar, o convidado 1337 decidiu fazer uma última tentativa, na qual obteve sucesso até ser baleado pelo general Bacon. Como último recurso, o convidado 1337 se sacrificou usando uma granada contra o general Bacon. Foi com esse sacrifício que ele acabou no reino dos renegados. Anteriormente aliados de Duzekar, eram muito próximos, pois pertenciam ao mesmo clã, a ponto de se chamarem de irmãos. No entanto, uma guerra entre eles, magos, neste caso eclodiu, e Dukeskar e Duzekar foram forçados a escolher um lado. Dukeskar queria escolher o lado do mal, pois eles tinham mais poder do que o lado do bem. Duzekar, no entanto, escolheu o lado do bem, dizendo que eu não conseguiria. Por isso, Dukeskar considerou Duzekar um traidor e rompeu sua aliança com ele. Após o fim da guerra e a vitória do bem, Dukeskar praticou magia negra, proibida de ser usada. Durante a prática, porém, a magia negra saiu do controle e deixou uma cicatriz em seu olho direito. Isso, no entanto, só o empurrou ainda mais longe. Após 3 anos, Dukeskar desafiou Duzekar, para sua surpresa, e o derrotou. No final, Dukeskar o derrubou com um raio negro, matando Duzekar. Quando Duzekar despertou, porém, foi abandonado. Antes de ser abandonado, Tef era um demolicionista que servia aos administradores, principalmente Builderman, destruindo as casas de usuários demitidos e banidos de usar as peças para construir novas casas. Mas quando os Obloxianos protestaram contra a destruição dessas casas, devido a demissões acidentais, os demolidores foram perseguidos por manifestantes furiosos. Por isso, Tef se manteve trancado em casa com armadilhas, caso algum manifestante viesse em busca de vingança. Glamour, prestígio, riqueza imensa, como um jovem Robloxiano, Chance fora concebido para uma vida de luxo, onde todas as suas necessidades eram atendidas, e ele tinha tudo o que uma criança poderia sonhar. Nascido ambidestro, seus pais consideraram isso um sinal de que seu filho se tornaria um grande sucessor de sua fortuna e patrimônio. Ele se metia constantemente em situações perigosas, só para sentir adrenalina correndo em suas veias, mesmo que isso o colocasse em sérios apuros com os pais. Ele já havia sido repreendido e repreendido muitas vezes, mas nunca mudou. Quando ele virou adulto, ele logo foi jogado no cassino de seus pais, o mesmo que ele costumava visitar com frequência quando criança. Um grupo de usuários chamados Feed, Ari 17, e Etraped libertou Elernat, Menesh Degneti, o que deu início a uma enorme caçada a todos os usuários envolvidos, com exceção do Etraped. O Etraped não era suspeito de ter participado do incidente. Todos os meios de comunicação estavam cobrindo o incidente ao vivo, o que incluía todos os usuários sendo mostrados, desaparecendo de alguma forma na frente de todos, ao serem encurralados pela polícia. Com todo o caos que aconteceu, todos presumiram que o Coração Negro havia desaparecido ao mesmo tempo em que o incidente ocorreu, mas a espada havia tomado conta de si. Ele o prendeu, o que aumentou sua ganância e intenção maliciosa. 3 anos se passaram, e Chance encontrou o Etraped ao entrar no cassino de seus pais. Depois de uma rápida partida de póquer e uma rodada de refrigerantes, eles se deram bem. Chance não fazia ideia de que eles tinham tanto em comum, de como seus gostos eram parecidos. Ele achou que tinha feito um grande amigo. Mas a única razão pela qual o Etraped decidiu abordar Chance foi porque o Etraped descobriu que o filho do dono do cassino era um dealer que trabalhava no estabelecimento. Ele queria se aproximar o suficiente de Chance para eventualmente ser levado à propriedade deles, pois corria o boato de que seus pais tinham a chave de Banlandes.
bem como a chave de um enorme cofre, que guardava toda a sua riqueza. Chance sempre viu o Itrapede como um amigo próximo, alguém com quem ele podia conversar sobre qualquer coisa. O Itrapede os via como nada mais do que um peão. Assim que alcançasse seu objetivo, ele se certificaria de terminar essa suposta amizade imediatamente. Mas, com o passar dos 3 meses, e a amizade deles ainda em andamento, ele ficou impaciente, inquieto, querendo se livrar de Chance rapidamente e resolver o resto sozinho. Vendo uma oportunidade de testar a sorte, Itrapede convenceu Chance a jogar várias roletas russas, na esperança de que a arma disparasse contra eles, e ele finalmente se livrasse dele. O que ele não esperava, no entanto, era que a sorte de Chance o fizesse ser sempre o último a ficar de pé. Eles sempre sorriam a cada clique e tiro, por mais que isso os assustasse, pois ele só conseguia sentir a adrenalina que sentia em cada partida, tiro após tiro. Chance sempre vencia, isso o irritava. Itrapede rapidamente se cansou e, depois de mais uma partida de roleta russa com Chance sobrevivendo, os dois saíram do prédio, com Chance sorrindo abertamente pelas vitórias acumuladas ao longo do tempo. Bem na hora em que ele estava prestes a se gabar, Itrapede o interrompeu. Os dois desapareceram naquela noite, e a última lembrança de Chance foi ver o coração negro se manifestando na mão de Itrapede, antes de correr para a frente. 007N7 era um ex-hacker e explorador, conhecido por causar estragos no Roblox, junto com seu melhor amigo Noli, antes de Noli encontrar a Estrela do Vazio. Até que um dia ele encontrou um bebê pílula em sua porta, sendo C00 Liquid. 007N7 o acolheu e se aposentou do Hakim para ser seu pai. No entanto, isso não significa que C00 Liquid não tenha aprendido nada com os erros do passado de 007N7. C00 Liquid causou estragos semelhantes aos do pai, principalmente na Beldon Brothers Pizza, levando 007N7 a ser colocado na lista negra do estabelecimento. É mostrado no marco 4 de 007N7 que C00 Liquid desapareceu, pois há um pôster dele desaparecido na renderização. Finalmente acabamos de falar das lores de todos os sobreviventes. Agora iremos falar a lore dos 4 Kellos que tem no jogo até o momento desse vídeo. Ele é o mesmo Jason dos filmes, com a Área 50 e uma incorporada à sua história. Não se sabe por que ele foi abandonado, ou de que parte ele foi abandonado. Ele também ganhou sua motosserra, quando foi abandonado em algum lugar de uma cabana. Além disso, devido às citações na descrição de suas habilidades, é bem possível que a voz de sua mãe esteja alimentando seu desejo de matar. Cookid já foi uma criança normal. Ao nascer, foi abandonado, sendo deixado na porta de 007N7. 007N7 então o acolheu e se aposentou da exploração para ser pai de Cookid. Quando C00 Liquid cresceu, ganhou o Coogid, com o qual costumava causar estragos, principalmente na Beldon Brothers Pizza, o que fez com que 007N7 fosse colocado na lista negra do estabelecimento. Um dia, C00 Liquid desapareceu, como mostrado na renderização do Milestone 4 de 007N7, provavelmente abandonado por uma circunstância desconhecida, provavelmente um sequestro. Depois que C00 Liquid entrou em sua condenação, o espectro transformou seu corpo para ficar mais carnudo, e aproveitou sua mente jovem para manipulá-lo, fazendo acreditar que suas mortes eram parte de um jogo. John Doe era um robloxiano comum nos velhos tempos de Roblox. Ele era casado com Jane Doe, uma sobrevivente em potencial, e um dia foi corrompido por um código obsoleto. O código obsoleto destruiu a mente de Don Doe e o fez decidir matar. Não se sabe como ele foi corrompido e quando foi abandonado. 1x1x1x1 é a manifestação do ódio de Shedletsky, e só sente ódio e negatividade. E é por isso que eles matam pessoas. E bom, é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, porque deu trabalho de editar. E não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder mais vídeos. Agora eu vou indo, falou!